Mas o Edmundo tem isso, ele é um sujeito doce fora de campo mesmo. Aí os jogadores descrevem ele assim, começa o jogo, acende a faísca, e veja só algumas dessas faíscas acesas ao longo da carreira do Edmundo. Não foram poucas, não, foi uma fogueira, não foi uma faísca, não. Vamos ver algumas imagens das confusões que Edmundo aprontou no gramado. Esse clássico, Corinthians e São Paulo, era chamado de o Clássico da Paz. Lembra disso, Lomba? Lembro. Era para ser o Clássico da Paz. Palmeiras e São Paulo. Veja só o que o Edmundo aprontou nesse jogo. Ó, tá, primeiro dá um tapa no Juninho Paulista, tá ali o alemão também, e depois o Miller separa, quase toma uma, e o André, lateral esquerdo, toma uma direto. Edmundo foi suspenso, aí o Tonhão tenta tirar ele. Esse era o Clássico da Paz. Era para ser o Clássico da Paz e terminou assim no Morumbi. Não respeitava árbitros, bandeiras. Pro bem e pro mal ele encarava o jogo como uma guerra, né? O jogo ali dentro das... Porque eu acho que essa era outra característica dele, ele era muito passional. Quer dizer, então eu diria inteligente como jogador e passional como pessoa. E às vezes essas coisas se misturavam. Exatamente. Perfeito. Aí o Romário, com as dores do Edmundo. E nesse jogo Edmundo sai completamente machucado. Aí, ó, olha a cara dele. Quando jogava pelo Flamengo. O pior ataque do mundo. A reboladinha na frente do Gonçalves. Que o time do Botafogo vai pra cima dele. Você vê ali Jair, Marcelinho Paulista. Paraíba pita, só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar. Várias declarações infelizes também do Edmundo e tal. Agora, ídolo muito do Palmeiras e do Vasco, o que você, nesse livro aqui, olha, Contos da Colina, ou os ídolos do Vasco e sua imensa torcida bem feliz, os autores são Ney Lopes, Maurício Murad e Luiz Maffei, prefácio do grande Sérgio Cabral, e aí o Murad, entre os contos que ele escreve, misturando realidade e ficção, é o conto do Edmundo, um conto super apaixonado. Conta um pouco mais sobre o que você escreveu do Edmundo. Eu tento exatamente colocar essas duas dimensões que eu percebo no Edmundo. De um lado a inteligência, a racionalidade para o jogo, a habilidade, um super craque. E de outro lado uma pessoa extremamente passional. Então por isso que eu misturo o momento em que ele aparece efetivamente para o Vasco para um quase delírio que ele teria tido quando criança ao entrar primeira vez no belíssimo estádio de São Januário, em que ele imagina, ele delira que a torcida esteja gritando o nome dele exatamente com esse coro que depois passou a ser a regra. A é Edmundo, A é Edmundo. E o conto procura também mostrar a história dos chamados 5 minutos que o Edmundo tinha, que são essas faíscas, né? Inclusive o Santana, que era o massagista do Vasco, que era pai de santo, sugere ao Edmundo que vá até uma rezadeira lá em Seropédica para conter esses 5 minutos. Porque ele fala para o Edmundo, Ed, isso só prejudica a brasileira, da mistura religiosa, que o Jorge Amado dizia, se você virar um brasileiro de cabeça para baixo, vai cair pelo menos um santinho ou uma guia, qualquer brasileiro. Então o conto procura ser isso. É literatura, mas brinca, digamos assim, com a realidade e mostra o grande vínculo que o Edmundo teve e tem com a torcida do Vasco e vice-versa. Mostra que ele é um jogador apaixonado, sempre foi, nunca escondeu que é vascaíno, e agora essa grande festa que é uma justíssima homenagem. Eu acho que ele volta emocionado a São Januário, ele já disse que não promete de jeito nenhum que não vai chorar, porque ele é muito passional. E tem uma história que, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu descobri uma senhora de quase 90 anos que me contou uma história deliciosa sobre Edmundo, que revela muito bem a visão que o torcedor tem do Edmundo. Ela disse que estava no banheiro de um shopping, usando o banheiro, e lá fora ela ouviu o comentário de 2 moças falando mal do Edmundo. Animal, uma pessoa descontrolada, e ela imediatamente... Até porque ele já deu várias razões, né, dentro e fora de campo, para a gente falar mal dele. Deu várias razões para isso, né? Ele é réu confesso, inclusive. Ele sabe que essa imagem de animal, uma coisa... E se bem que o apelido animal não foi dado nesse sentido, mas foi usado nesse sentido. Foi dado pelo grande Osmar Santos. O grande Osmar Santos, que colocou o apelido animal. Pela determinação, pelo ímpeto e tal. E depois a coisa ficou
digamos, travestida e ele assume que ele tem uma parcela enorme de participação nisso. Mas essa senhora saiu e perguntou às duas, olha que diálogo delicioso, perguntou às duas moças, vocês conhecem o Edmundo? E elas disseram, não, só pelos jornais ou pela televisão. E a senhora conhece? Aí a senhora respondeu, eu não conheço, mas eu sei o que eu estou falando. Porque ela defendia ardorosamente o Edmundo. Então, Edmundo é isso. É a paixão, é a coisa subjetiva, é a projeção que o torcedor faz nele. Parabéns ao Vasco por essa iniciativa e parabéns ao Edmundo por ter se reaproximado dessa imensa torcida bem feliz.